Olá, bem-vindos ao quarto episódio do podcast Direito Médico e Saúde, dentro do projeto Ser Médico Podcast. Hoje nós vamos receber duas convidadas super especiais. A doutora Heloísa Rus, oftalmologista, presidente da Associação Paranaense de Oftalmologia, que é o braço do Conselho Brasileiro de Oftalmologia aqui no Paraná, e também a doutora Ânia Cordeiro. Doutora Ânia é presidente da Regional do Paraná, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. O tema escolhido hoje é a atuação dos não médicos. Quem são os não médicos? São profissionais que atuam numa seara que deveria ser um ato médico exclusivo. E o que isso pode acarretar? Reserva de mercado, concorrência? Não. Prejuízo à saúde de toda a população. E hoje as nossas convidadas vão contar um pouquinho, cada uma na sua área de atuação, dermatologia e oftalmologia, o impacto dessa atuação e os prejuízos que todos os pacientes podem sofrer. Doutoras, muito obrigada. É um prazer tê-las aqui. Obrigada pelo convite, meninas. Obrigada, doutoras. Antes da gente começar a falar sobre o tema, a gente queria conhecer um pouquinho a história de cada uma de vocês, como que se tornaram médicas, né? Como que escolheram as devidas especialidades. Então, doutora Heloísa, conta pra gente um pouquinho. Bom, eu quis fazer medicina, acho que desde o ensino médio, e fiz a minha graduação na Universidade Federal do Paraná, e durante a faculdade, por muito tempo, eu queria ser neurologista, mas eu gostava de uma área cirúrgica e acabei aí conhecendo a oftalmologia, escolhendo isso no meu último ano. Fiz residência em São Paulo, na Universidade de Campinas. Também fiz uma especialização na área de glaucoma. E, assim, amo o que eu faço. A oftalmologia é uma área que eu acho que acaba atendendo, tem uma capacidade de atender todos os pacientes de todas as faixas etárias, né? Então, nós temos colegas em áreas de atuação bastante distintas, com uma classe que também atende doenças diferentes, né? Desde o recém-nascido até o idoso. E eu gosto muito da parte cirúrgica, né? A minha subespecialidade é glaucoma, então eu não estou muito longe da neurologia, que eu gostava. Então, a gente tem muita interação entre as especialidades. E hoje eu ocupo o cargo de presidente da Associação Paranaense de Oftalmologia. E vocês nos atendem e trabalham bastante, que eu sei que a nossa associação dá muito trabalho para vocês. Doutora Ânia, como que chegou na dermatologia? Bom, eu achei que eu sempre quis ser médica desde a infância, sempre foi uma coisa, foi tão natural, porque eu acho que eu sempre tive isso em mente, assim. Fiz faculdade na Federal também, me formei em 95. Até eu me formar, eu achava que eu ia ser cirurgiã plástica. Fiz todos os meus estágios em cirurgia, aí percebi que talvez eu pudesse ter outras opções, né? A dermato é muito ampla e todos esses procedimentos que a gente tem hoje estavam começando nessa época. Então, eu comecei junto com todos eles, né? Não tinha laser, não tinha botox, não tinha nada disso. Foi justamente na minha leva que esses procedimentos apareceram. Aí eu fiz residência em Curitiba mesmo, né? Fiz clínica médica, num ano inteiro de clínica médica, que eu falo que foi o melhor ano da minha vida profissional, assim, que foi incrível. E mais 2 anos de dermato, aí depois a gente tem a prova de título especialista, que é um massacre. Nunca vou me esquecer o dia que eu terminei a prova. É muito difícil para que então conseguisse o almejado título de especialista em dermatologia, né? Que é o que a gente registra no nosso Conselho Federal. E aí, desde então, comecei a atuar como dermato. Inicialmente eu fazia de tudo, clínica e procedimentos cirúrgicos. Aí veio a cosmetria, acabei
indo muito para esse lado. Hoje em dia eu me dedico muito ao estudo desses procedimentos injetáveis, né, que é o que eu gosto muito de fazer. Trabalho com alguns lasers. E assim, tem quase 30 anos que eu me formei, né? Nossa. E vamos fazer uma ressalva que as nossas duas convidadas têm peles assim, olha, invejáveis. São verdade. mulheres incríveis, profissionais super bem-sucedidas e engajadas, né? Assumir essa posição institucional e representativa não é fácil, né? É um ato de coragem. Os últimos anos foram muito complexos, assim, né, pra gente. Eu imagino que antes as pessoas que ocupavam os nossos cargos não imaginavam que pudessem ter esse tipo de demanda. A gente fala com as nossas advogadas todos os dias. É verdade. Tamanha demanda dessas complicações, né, que a gente... Duas áreas que não se conversavam muito. Me recordei, você fez federal também, né? Lembra que tinham... para ver como mudou a dermatologia, na época que eu formei em 97, tinha um tratamento que era para água de pinhão, lembra disso? Era isso que a gente aprendia, isso há quase 30 anos atrás. Quem escolhia dermato, assim, era meio que assim, né? Quem não estava muito afim de se envolver, de trabalhar muito, era uma coisa muito... meio que terapia com os pacientes, porque algumas doenças, muitas, têm a ver com o estado emocional, então era uma coisa meio, sabe? No fim, as coisas mudaram completamente. Muito, né? E até, aproveitando esse gancho, como que eu entrei na oftalmologia também? Tinha essa questão da cirurgia, mas assim, o que é a primeira ideia quando você fala em oftalmologista? É óculos. Aí o que eu pensava, gente, eu não quero estudar 6 anos de medicina para passar óculos. E chamava oculista, né? Oculista. Eu sei porque eu sou míope desde os 10 anos e minha mãe me levava no oculista. Isso, oculista. Então, para mim, oftalmologia era óculos. Aí, quando eu tive a disciplina de oftalmologia na faculdade, eu comecei a vislumbrar que era muito mais do que aquilo e que óculos faz parte, obviamente, né, das nossas prescrições e tratamentos, mas vai muito além disso, né? Então, imagina, a gente vai entrar nesse tópico, mas eu, como médica, né, tinha essa ideia, pense a população em geral. É verdade. Uma pergunta que veio agora, vocês são contemporâneos de faculdade, quem foi um professor que marcou a vida de vocês e que foi uma inspiração para essa escolha? Talvez eu vá ouvir o nome que eu estou pensando, uma mulher muito forte na dermato. A doutora Leide? Doutora Leide. E quem foi um professor que marcou? Foi o divisor ali para você? O doutor Carlos Moreira Júnior, que na época, acho que ele até era, ou na sequência, ele foi reitor da universidade, né? Mas, assim, foi um momento em que a oftalmologia também se equipou, o ambulatório de oftalmologia era muito recente, tinha muitos equipamentos novos, laser, conseguiram um aporte do governo japonês, se não me engano. Então, era algo assim, uma realidade muito diferente do que a gente conhecia, né, ou que eu imaginava. E realmente eu me lembro disso, de ter assistido uma aula dele sobre retina e tratamentos. Nossa, que interessante, porque assim, a oftalmologia acaba tendo que conhecer um pouco de todas as áreas, né? De clínica, de cirurgia. Então, é muito interessante. Você, doutora Ania, alguém te marcou? Na verdade, o meu grande, que eu falo que foi meu pai na medicina, foi na clínica médica, né? O doutor João Manuel, que era um reumatologista. Então, foi com ele que eu digo assim, que eu aprendi a ser médica, né? Nós éramos em 4 residentes mulheres, 2 da clínica e 2 da dermato, que passavam um ano na clínica. E assim, eu falo que ele pegava na mão da gente, assim, tinha reunião só com ele, a gente tinha aula só com ele ensinava a gente a dar aula, ensinava a gente a falar com o paciente, uma coisa assim, fenomenal, assim, uma pessoa de que eu sinto muita falta. Com certeza eles devem ter muito orgulho de vocês. E sabe o que eu acho incrível, né? Vocês revisitando a história
que aí, né, acho que a gente pode partir para o tópico, olha quanto estudo, olha quanto conhecimento, olha quanta história, né? E hoje em dia, talvez, eu acho que por falta de informação ou por excesso de informação equivocada, Exato. muitos pacientes acabam caindo nas mãos dos não médicos e que não tem esse preparo, não tem toda essa história, todo esse conhecimento e acabam causando danos aos pacientes. E a gente vê isso, nós aqui como advogadas vemos isso no dia a dia. Eu acho que todo mundo vê notícias na internet, no jornal, no dia a dia, e vocês mais do que nunca devem vivenciar isso nos consultórios ou nos relatos dos médicos, dos associados, né? Então, vamos, que é mais próximo aqui da nossa realidade, na área da oftalmologia, né, doutora Heloísa? A gente tem a atuação dos optometristas. Talvez, então, nós sabemos que muitas pessoas nem têm conhecimento do que é um optometrista. Então, a optometria não é uma profissão regulamentada e sequer é uma profissão da área de saúde, né? São pessoas que podem ter uma formação técnica, ainda que existam faculdades de optometria no Brasil, mas que tem uma atuação que deve ser limitada a um trabalho dentro de uma ótica, conferindo uma receita médica, aviando lentes. Então, é uma atuação importante, sim, mas que deve ficar limitada à fabricação da lente. E hoje em dia, o que a gente vê muito no centro da cidade, junto das óticas, muito no interior, né? No interior do estado, cidades pequenas, os optometristas realizando consultas e prescrevendo lentes e tratando pacientes durante anos. Muitos pacientes sequer sabem que esse profissional não é um médico. Não sabem. E acabam caindo no consultório de um oftalmologista quando o optometrista não deu conta, né? E estão, às vezes, perdendo a visão, estão com situações muito mais graves. E aí chegam no oftalmologista e como foi? Eu me tratava com um optometrista, doutor fulano de tal, não sabia que não era médico. Então, conta pra gente como que isso se desenrola e, principalmente, quais são os danos, porque por que a prescrição de lentes corretivas e o exame de refração não é algo simples. Por que isso é um ato médico? Né? Acho importante a gente falar para a população que, sim, uma miopia, um astigmatismo é uma doença da visão, sim, e ela precisa ser tratada. E às vezes não é só isso. Como você mesmo colocou, o oftalmologista tem que ter um conhecimento sistêmico. Então, muitas doenças se refletem na visão. E às vezes o optometrista corrige aquilo com óculos e não vê o resto, a doença de base. Então conta pra gente um pouquinho, doutora Heloísa. Acho que a gente tem que se segurar assim para não ficar muito visceral, né, nesse assunto. Mas vocês que nos atendem, né, sabem que diariamente nós recebemos denúncias de atendimento de optometrista. Nós poderíamos dizer que era até endêmico no interior, mas hoje não é mais. Né? Nós temos atuação de optometristas no centro da cidade, na região metropolitana. E acho que o maior problema é a população desconhecer que esse profissional não é médico. Porque, como você falou do oculista, a grande parte deles atua junto com óticas, né? O que o oftalmologista é vedado de trabalhar com ótica, nós não podemos ter vínculo com uma ótica. Eles utilizam até prescrições e receituários colocando CBO, que é o nosso órgão regulatório, né? O nosso órgão, o nosso Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Eles usam o Conselho Brasileiro de Optometria. Então, isso confunde o paciente. Então, tem o doutor fulano, que está lá de jaleco branco, atendendo, escrito CBO, número tal. Se o paciente coloca CBO, ele vai, nessa busca, vai aparecer Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Prescrevem lentes, que é o que eles conseguem fazer. Eles são treinados para
refração, prescrição de lentes, enfim. Fora do Brasil, esses profissionais atuam em conjunto com o oftalmologista, trabalham juntos, na mesma clínica. Muitas vezes eles fazem talvez uma pré-consulta para o oftalmologista e o oftalmologista trata a doença. Aqui no Brasil, nós, oftalmologista, prescreve lentes, e também fazemos a parte das doenças. O que acontece? Em qualquer faixa etária, então você falou assim, erros refracionais, miopia, astigmatismo, hipermetropia. Grande parte dessas doenças não tem só o óculos, né? Você não precisa só do óculos, ou enfim, lente de contato, correção. O míope, ele pode ter problemas de retina, que a retina pode ter problemas graves de retina, que se o paciente não for tratado, ele pode inclusive perder a visão. O paciente que é míope, ele tem risco de desenvolver glaucoma, uma catarata mais precoce, e isso precisa ser avaliado em consulta médica, né? O Conselho Brasileiro nos orienta que a consulta oftalmológica deve passar, além do exame de acuidade visual e refração, que é o exame para a prescrição de lentes corretivas, nós devemos fazer biomicroscopia, que é avaliar as estruturas oculares, córnea, o cristalino, os reflexos oculares, medida da pressão intraocular. Hoje a gente consegue fazer isso, inclusive, em crianças, né? Então, a consulta médica vai muito além do que a prescrição de óculos. E, com isso, nós acabamos perdendo, né? A população tem um dano de não ter o diagnóstico dessas doenças que são silenciosas, como doenças de retina, como o próprio glaucoma, né, que é uma doença por si só silenciosa. Então, não é raro a gente ver pacientes que já, assim, com alto nível de instrução, que perderam acompanhamento oftalmológico por alguns anos e voltam com uma doença avançada. Então, eu penso que para a população em geral, eu penso não, a classe oftalmológica, né, que é um grande desserviço para toda a sociedade, né? O atraso de doenças que nós chamamos de tempos sensíveis, de conseguir tratar, né, assim que fizer o diagnóstico, doenças que têm uma progressão que progridem caso não tratadas, ou que, a despeito do tratamento, essas doenças progridem e o tratamento retarda a manifestação ou a progressão dessa doença. É muito grave. E uma coisa que é importante a gente lembrar, as óticas não poderiam prescrever lentes sem uma receita médica. Mas, enquanto a gente tiver óticas que haviam lentes com prescrição de optometristas, então a população continua sendo levada a acreditar que está sendo atendida por um médico. Então, a gente tem um problema que é muito maior, né? Eu acho que vocês poderiam comentar a questão também, porque muitas vezes o paciente ele fez um óculos errado. Ele faz aquele óculos, não ficou bom. Ele vai em outro lugar e ele faz outro óculos e tem uma receita diferente. Ele não associa que aquilo ali é um dano. Exato. Ele não acha que o óculos errado pode causar algum tipo de malefício, né? E isso também nos dificulta a parte da denúncia, né? Uhum. Porque se o paciente não se sente atingido, ele não vai prosseguir com a denúncia, ou levar adiante não só o problema comercial de ter a lente que não o atende, mas a questão médica, que ele não foi atendido. Importante lembrar que essas pessoas, esses optometristas, eles estão no nosso dia a dia.
quando a gente está andando no centro da cidade, principalmente idosos, pessoas mais vulneráveis, pessoas mais simples, vem uma pessoa e te aborda assim, você precisa de óculos? Você não quer fazer uma consulta? Então, essa abordagem, esse assédio quase, né, de pessoas muitas vezes mais vulneráveis, essas pessoas são conduzidas para dentro da ótica em um consultório, certo? Um consultório que não é de médico, porque como a doutora Heloísa falou, médico não pode ter consultório junto com ótica, não pode ter essa ligação, certo? E nesse consultório tem os equipamentos, tem uma pessoa de jaleco, né? Tem até uma imagem de optometrista na internet com um estetoscópio, não se sabe por quê, mas enfim. E o receituário. Então, as pessoas mais simples que não têm um plano de saúde ou que, na atenção básica do SUS, vão demorar muito para ter um encaminhamento para um oftalmologista de verdade, acabam sendo seduzidos com essa facilidade e muitas vezes essa consulta é gratuita. Sim. Certo? Então, é um assédio de pessoas. Mas daí o óculos vai ser caríssimo. Mas olha só, você ganha uma consulta com o doutor. Então, a fiscalização das autoridades sanitárias, os órgãos de defesa do consumidor, tem que estar também nas óticas. As sociedades de oftalmologia fazem um trabalho muito firme no combate aos optometristas. Tá? O optometrista tem o seu trabalho, sim, digno, louvável, dentro de um laboratório de aviamento de lentes. Ponto. O trabalho dele é lá. Assim como o do médico é dentro do consultório. Então, as pessoas que tiverem sido vítimas deste engano, elas podem denunciar. Elas podem ir no Ministério Público, elas podem ir no PROCON, elas podem até ligar na Sociedade de Oftalmologia dizendo, olha, eu fui enganada. Ah, mas o meu óculos está bom. Será? Algum médico confirmou essas medidas? Algum médico viu se você tem alguma outra doença ocular ou doença sistêmica, um diabetes, por exemplo, ou algo que possa piorar esse quadro, certo? Então, é importante a população estar atenta. Onde essas pessoas estão? Estão na rua assediando quem passa. Muitas cidades do interior, a gente vê, às vezes, até o próprio município fazendo programas para oferecer o optometrista, porque daquela alegação, mas não tem oftalmologista aqui. Opa! Então, é um problema de atenção básica. Vamos falar com o secretário de saúde. Então, liga para a APO, para a Associação Paranaense, e vamos fazer um mutirão para lá. Vamos suprir essa necessidade. Quantas campanhas a gente já viu da APO levando ônibus cheio de médico para atender uma fila de criança, recebendo doação de óculos e lente, fazendo um benefício para a sociedade. Então, é muito nobre a atuação. O médico não está pensando, o meu trabalho alguém está fazendo. Não, essa população que está em perigo. E eu sou filha de uma pessoa que hoje é deficiente visual. A minha mãe teve glaucoma, demorou para se tratar, e a minha mãe ficou deficiente visual com 40 anos com a minha idade. Então, eu entendo isso e eu sei da importância do cuidado com a saúde ocular. Não é só fazer mamografia todo ano, não é só fazer a ecografia para ver. É cuidar da saúde ocular. Nós fizemos, doutora Renata, uma ação em Marechal Cândido Rondon, e com as crianças, foram triadas 3.000 crianças, né? Junto com a ONG Renovatio. E impressionante o número de crianças que usavam óculos prescritos por optometristas e óculos errados. Crianças com ceratocone sem diagnóstico, crianças com catarata congênita, crianças com glaucoma, né? Enfim, uma série de doenças. E óculos prescritos errado, porque a refração em crianças nós precisamos fazer sob dilatação, né, de pupila, com cicloplegia. E, obviamente, que isso não é feito. Então, a criança com óculos completamente errado. Simplesmente, acredito eu, que passam naquele aparelho autorrefrator e prescrevem aquelas lentes para as crianças. Então, a criança ela não consegue usar o óculos porque não é o grau dela. Aí baixa o rendimento escolar. Baixa. Então, assim, é muito gratificante a hora que a gente faz a entrega desses óculos para as crianças. Foi feito o ano passado aqui em Curitiba, também em Piraquara.
né, essa ação, a criança colocando óculos e enxergando coisas que ela não sabe. Nossa, a gente é emocionante, né? Você realmente muda a vida dessas crianças, principalmente na área escolar, que ela tantas vezes o diagnóstico diferencial de déficit de atenção e no fim a criança não enxerga. Olha, é muito grave essa situação da atuação dos optometristas a que a população está exposta, é muito grave. E é preciso ser feito realmente um trabalho constante, né, de conscientização para as pessoas saberem identificar e aonde buscar se o profissional é um médico ou não. Doutora Ânia, na área da dermatologia, então, nós tivemos aí uma explosão de outros, todos profissionais de saúde. Não, eu falo uma explosão porque foi realmente, sim, agora todo mundo quer fazer procedimento estético, né? E advogado ainda não pode. Advogado ainda não pode. E eu vi uma coisa que, né, eu comentei no último congresso de oftalmologia, que um colega nosso falou, todo mundo quer ser médico, mas ninguém quer fazer faculdade de medicina. Né? E aí acontece, então, assim, acho que na área da dermatologia, então, a gente vê isso cada dia, as outras profissões querendo tomar conta, e a gente vê danos causados, assim, coisas horríveis acontecendo. Então, conta pra gente um pouco, primeiro, a questão do ato médico, né? A gente sabe, o ato médico, tudo que é invasivo, tudo que penetra né, a barreira natural do corpo humano é um procedimento invasivo e é um ato médico exclusivo, mas nem isso vem sendo respeitado e outras profissões de saúde, então, estão realizando os procedimentos. Então, fala pra gente um pouquinho disso, da tua experiência, do que vocês vivenciam e dos riscos e dos danos que isso está trazendo para as pessoas. Voltando um pouco no que vocês falaram sobre eu não tenho oftalmo, então eu justifico o fato de eu ter um outro profissional. Eu acho que há uma cultura no nosso meio, assim, de que a gente tem que se contentar com o inferior, com o menos, porque é o que tem. Eu penso que não, que todos temos direito ao melhor atendimento existente, né? É mais difícil? Pois é, mas então a gente precisa ter mais profissionais e todos bem informados. Porque se for assim, fica justificado não ter revalida. Então o médico faz uma faculdade, sabe Deus aonde, sabe Deus o que ele aprendeu, sabe Deus como que ele foi formado e ele pode trabalhar no nosso país. Não temos especialistas, então nós vamos reduzir a residência de 3 anos para 2 anos. Não precisa mais fazer residência, precisa fazer uma pós-graduação, ou seja, eu vou reduzir uma carga horária de 11 mil horas para 300 horas porque eu preciso mais rápido. Isso não pode ser uma justificativa. Eu acho que todos temos que ser bem informados para que a gente possa oferecer o que as pessoas merecem de melhor, né? Na minha área, sim, virou realmente uma festa da uva. Então, definitivamente as pessoas querem ser médicos e gostam de enganar as pessoas. Porque é isso que você falou, bota um estetoscópio, doutor. A gente até está fazendo uma campanha a partir dos próximos meses. Quem é o doutor, né? Então, quem é essa pessoa? Qual a formação dela? As pessoas têm que entender que não é assim. Eu fiz um curso de final de semana e eu aprendi a pegar uma seringa e injetar uma coisa em você. Pode até ser que você consiga fazer isso. Eu acho que não é muito difícil pegar uma seringa e fazer isso, brincar com água no banheiro. Não é difícil. Mas o que está por trás de tudo isso, né? Quem é aquele organismo que vai receber aquilo que eu vou injetar? Ele tem uma doença sistêmica que impediria o procedimento? Ele toma alguma medicação que possa trazer uma complicação? Eu sei o que é que eu estou injetando e o que isso pode acontecer? Como eu estava comentando antes com vocês, não entra na minha cabeça. Se eu perguntar, qualquer juiz perguntar para um profissional, você sabia que esse procedimento poderia causar uma complicação? Sim, porque tudo na vida pode ter complicação. Você tem capacidade, você está apto legalmente a fazer um diagnóstico dessa complicação? Por exemplo, eu injeto um ácido hialurônico no rosto, houve um caso que repercutiu bastante, que foram injetar no lábio, o produto era totalmente inadequado, o meio de aplicar foi uma velocidade absurda, refluiu para uma artéria que fez uma necrose no nariz. Sim. Então, o profissional não sabia nem o que estava acontecendo. Nossa. Tipo, bota um pouco de gelo aí que deve estar roxo. Então, já era uma isquemia.
né? Então, para você tratar uma isquemia, você tem minutos antes que aquilo vire uma necrose. Então, o profissional nem teve ideia que aquilo poderia estar acontecendo. Uma vez que ele injetou no lábio, o que ia estar acontecendo no nariz? Uma coisa é diferente da outra. Então, ele não sabia nada do que ele estava fazendo. O paciente perdeu um pedaço do nariz, né? E o produto era de má qualidade. Então, quando chegou um profissional que foi tentar injetar um outro produto para dissolver o primeiro, não se conseguiu. Foi um caso assim que até a gente começou a tentar entender como. Vamos pegar um vidro e colocar o produto ali, ver se ele derrete. Ele não derretia, o que sempre a gente conseguia com os outros que a gente usava. Então, é uma série de fatores assim que levam as pessoas a se enganarem, né? Parece simples, é uma oportunidade. Acho que isso também permeia muito a nossa cultura. Eu vou ter uma vantagem, porque você é minha amiga, você fez um curso de fim de semana, então você só vai me cobrar o produto, eu vou fazer com você. Então, parece que é ok, compreensível. Depois sai, né? Se não ficar bom, o produto sai. O produto sai, injeta a enzima lá, se ficar meio roxo ali, eu injeto o negócio e já derrete, não dá nada. E se não dá nada, me dá arrepio, assim, porque não é bem assim mesmo, né? Tem caso, assim, desastroso, que a pessoa perdeu absolutamente toda essa região, isso levou ao suicídio. Então, se determinado procedimento, claro que é invasivo, invadiu a pele é o maior órgão do corpo humano, se eu injetei algo dentro dela, eu invadi. É um procedimento invasivo, não há discussão quanto a isso, né? Então, a lei do ato médico, mesmo que pudesse levar a alguma discussão, essa discussão, para mim, nem deveria se pensar, porque é óbvio, né? Então, invadir, sim. Não posso fazer o diagnóstico, não posso tratar. Injetei um negócio, deu, sei lá, uma infecção viral, uma infecção bacteriana. Não fiz diagnóstico, não posso prescrever antibiótico. Como que eu posso estar apto a realizar o procedimento? Então, é uma coisa muito louca, não faz sentido nenhum, né? Uso de materiais inadequados. Tem uma explosão de tratar bumbum agora, todo mundo quer ter bumbumzão, né? Primeiro que a moda passa, segundo que o material que você usou, se ele vai ficar pro resto da vida em você. A moda passa e o material fica, né? O material fica, e daqui a 30 anos, se alguém te dá por escrito, olha, em 30 anos não vai acontecer nenhuma complicação. Jamais. E o ambiente, doutora? Porque a gente viu casos, ficou muito conhecido na mídia, uma bancária que acabou fazendo um procedimento desse, é uma pessoa estudada, num hotel, ela viajou, lembram desse caso? Sim, ela muito. viajou, ela fez esse procedimento de gluteoplastia, enfim, não sei o nome ao certo, e ela faleceu. Vale tudo pela beleza, pela juventude, vale essa exposição. E assim, os preços, se a gente pensar bem, os preços não são poucos, não é tão mais barato, né? No nosso escritório ali, tem 2 clínicas de estética. Tem 2 clínicas de estética embaixo. E tem tudo ali. Você vai passando, às vezes a gente desce ali. É sedutor aquilo. A barriga lindinha com enzima, a lipo sem corte, o fio não sei do que. É sedutor aquilo. Se a gente tá com a autoestima meia boca naquele dia, aquilo é sedutor, certo? E aí, a gente tem uma coisa aqui. Amanhã vai mudar, né? Que é a nova resolução do Conselho Federal de Medicina para a publicidade. Então, aquele argumento que às vezes os médicos dizem, poxa, mas todo mundo pode mostrar o aparelho, todo mundo põe antes e depois. Todo mundo é dentista, enfermeiro, biomédico, fisioterapeuta. E como também não há regra para essa publicação, tudo. Então muitas vezes fica óbvio que a segunda foto tem outra iluminação, que tem Photoshop. Então, assim, é uma enganação. Mas a gente, o consumidor, né, é seduzido às vezes por isso. Com certeza. E agora, com essa nova resolução, o médico também vai poder divulgar o seu trabalho de uma forma mais competitiva com esses outros profissionais, mais competitiva. Então vai poder mostrar, olha, eu tenho um aparelho laser XYZ com registro na Anvisa, que tem segurança, que tem isso. Ótimo. Eu vou mostrar o resultado de um procedimento facial feito com segurança, feito num ambiente seguro. Então, agora, eu acho que o médico também vai poder expor o seu trabalho de uma forma mais
é paritária com esses outros profissionais. Eu acho que agora vocês vão conseguir mostrar mais ainda o diferencial para aquelas pessoas que acham que não que é a mesma coisa, talvez. Porque a gente vê... as pessoas hoje estão acostumadas a buscar tudo na internet, tudo no Instagram. Então, infelizmente, elas buscam o número de seguidores que aquelas pessoas têm no Instagram, infelizmente, como se isso fosse um carimbo de sucesso, né? E competência também, né? Formação, currículo. Olha o currículo que vocês nos passaram aqui. Então, isso, assim, é muito perigoso, né? E mesmo com o CFM permitindo agora a publicidade, ainda assim, os médicos têm que tomar cuidado. E a gente não vê muito ainda outros profissionais de saúde sendo processados por conta de procedimentos estéticos que deram errado. Mas eles têm que ter essa consciência também que eles têm que assumir, sim, a responsabilidade por isso e, obviamente, que eles vão responder na justiça e com indenizações que não são pequenas. Então, da mesma forma que médicos são processados pelos alegados erros médicos, esses profissionais também vão responder, tá? Então, se esta onda não começou ainda, ela vai vir, porque a responsabilidade existe e o paciente vai buscar reparação em algum erro cometido. Então, a gente tem caso de processo já de paciente que chegou por meio da APO, que nós ajudamos a paciente a processar o optometrista para ressarcir para ela os custos dos óculos. E ele foi condenado e ele ressarciu o custo dos óculos para ela. Porque, né, a gente mostrou que ele não tinha competência, que a prescrição estava errada. Né? A saúde não volta. Que a prescrição estava errada e ele teve que ressarcir. Então, isso vai acontecer. Esses profissionais vão começar a responder. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Se esta festa vai acabar, porque... Inclusive, o que talvez as pessoas não tenham ainda se tocado é que o sistema público de saúde está sendo onerado. Um paciente desse, por exemplo, como teve recentemente, né, que teve uma complicação porque injetou metacrilato no bumbum e infectou, etc. Teve outro que injetou no pênis, imagina. Então, o paciente foi para a UTI, o paciente precisava de um infectologista, precisou de um cirurgião plástico, precisou de um dermatologista, precisou de um clínico geral, ficou internado não sei quanto tempo e mais o que ele vai precisar depois. Então, quem que tem obrigação? Quem que tem obrigação de pagar essa conta? Né? Então, se o paciente não tem plano de saúde, ele vai para o SUS. A gente não pode negar atendimento, um caso de urgência. Então, o que é certo nesse caso? Né? Então, você foi por escolha sua, procurar um profissional que não estava capacitado. Tudo bem, foi enganado, ele se dizia médico, mas enfim, né? A gente tem que pensar em tudo isso no momento de fazer uma decisão. As coisas não são tão simples como possam parecer. Eu me recordei agora, doutoras, do seguinte, nós temos um caso, um programa que é vendido na internet, super famoso, né, de exercícios oculares. Não tem, é difícil ter uma semana que não tenha um paciente perguntando sobre os tais exercícios, que curam glaucoma, doenças de retina, descolamento de retina, catarata, enfim. E também associada à venda de suplementos por essa pessoa, né, em questão, e caríssimos, né, bem acima dos que nós prescrevemos, né, em consultório, que são regulados pela Anvisa e tem critérios, né, de dosagem, enfim, regulatórios. E isso também faz um desserviço para toda a sociedade. Essa pessoa não é nem optometrista, acho que é terapeuta ocupacional, e nem é mais domiciliada no Brasil. Vende esses cursos. Até tinha um paciente que é um advogado que fez o curso com ela, esposa advogada. Eu gostaria que eles fizessem a denúncia, mas, enfim, porque ele parou de fazer um tratamento por conta... substituiu a terapia. Exatamente, exatamente. As pessoas são seduzidas, né? E assim,
Não é que não dá para julgar, mas as pessoas têm que ter mais responsabilidade com o próprio corpo, com a própria saúde, em submeter uma filha, uma mãe com um profissional que não é para isso, né? O fisioterapeuta vai trabalhar com reabilitação, o enfermeiro vai trabalhar no âmbito ali do hospital, domiciliar, mas não fazer a parte de estética. O que eu É vejo muito perigoso, assim, né, doutora? é que não pode haver uma banalização de nada. Né? Nada é tão simples. Então, a gente não pode banalizar um procedimento, um diagnóstico. Não pode nivelar por baixo. Um profissional que fez ali um cursinho já está bom. Não está bom. Não é isso que você merece. Você merece um profissional bem capacitado, que tenha os devidos registros nos órgãos competentes. A gente tem um conselho federal, tem um conselho regional. Existe todo esse passo a passo. Você tem que fazer os 6 anos de medicina. Você tem que fazer uma prova para entrar numa residência. Você tem que fazer 3, 4, 5, 6 anos de residência. A carga horária é isso, 10 mil horas, 12 mil horas. Não basta você fazer 300 horas de um curso de pós-graduação. Isso não tem como você aprender o que você precisa. Inclusive, alguns profissionais são enganados também, né? Eu sou pós-graduado. Isso não quer dizer tanta coisa, gente. É insuficiente. Esse preparo é insuficiente para você estar pronto para realmente assumir uma responsabilidade de tratar um paciente, mesmo por questões estéticas, porque pode não ser só estético, né? Então, não dá para banalizar as coisas. Queria que vocês falassem um pouquinho, principalmente a doutora Ânia, como que é o risco desses estabelecimentos não serem fiscalizados adequadamente. Essas máquinas de laser, por exemplo. A gente está falando de injetável, mas uma máquina de laser que, né? Não tem problema. E essa máquina está descalibrada ou foi utilizada, a pessoa não teve a formação adequada, não tem revisão nessa máquina. O dano para esse paciente, que muitas vezes é irreversível, uma queimadura de um laser, né? Na região dos olhos, por exemplo, são coisas muito sérias. As carbox no olho, eu sou uma pessoa que tem muita olheira. E assim, eu já fiz o tal do carbox no olho. Hoje eu falo assim, Renata, louca, pra quê? Né? Mas assim, como é que essa questão... caso, né? Teve, que ultrassom microfocado. O globo ocular com carbox, que o globo caiu. Não, Esse então... eu não soube. Eu vi que vocês emitiram um parecer sobre o ultrassom microfocado. Até a Ana Moreira falou comigo, ela falou, nossa, você está fazendo esse procedimento? Eu falei, sim, Ana. Mas, o problema no olho. Eu falei, mas é que não dá para passar em cima do olho. Eu falei, não passar em cima do olho, porque imagine que esse procedimento, você dispara sobre a pele, ele vai atingir a profundidade. Ele faz aquela grudadinha aqui, né? A Então, gente gosta. A ponteira que está escrito, olha, eu vou atingir 1,5 milímetro, então ele vai ultrapassar essa pele, vai chegar no olho. Não é para você fazer em cima do olho, você vai fazer no supercílio, aqui embaixo. Você não vai fazer no olho. Nossa, é um caso horrível. Esse é a paciente até aqui de Curitiba, né? A moça. O caso, assim, mais de um, mas assim, um dos principais, assim, que despertou, né, todo esse movimento. Ela teve catarata, né, formação de catarata, teve alterações de córnea e um glaucoma de dificílimo controle. Não respondia e ela perdeu boa parte da visão. E uma moça jovem. Quando que uma pessoa dessa imaginaria que aconteceria tudo isso? Mas é só passar um negocinho ali, é o que a paciente mesmo relata. Eu não tinha ideia. É só fazer um negocinho. Então não é um negocinho. Os profissionais têm que explicar tudo isso. Eu pergunto do laser, que parece uma coisa mais simples. Não injeta, não muda, não volumiza. Como é que é esse controle? E a falta desse controle pode impactar como nessa... Primeiro que tem equipamentos que não tem registro na Anvisa. Eu já soube de quem ia buscar no carro, no Paraguai, sabe Deus o quê, para fazer aqui. Eu soube disso com criolipólise, aquele tratamento que diminui gordura, né? Então, a máquina original custa 200 mil, você tem que comprar o consumível de tempos em tempos, que é caríssimo. Aí, de repente, o procedimento custa R$500. Em 10 vezes de 50 na promoção do outdoor, errada, né? A conta não fecha. Já houve caso de contrabando de toxina botulínica do Botox sem rótulo. Então, você não sabe nem o que você está injetando. Né? O laser, realmente, você pode queimar o olho, você pode queimar a pele, fazer uma úlcera, disparar outras doenças.
No laser é uma fonte de energia, é uma luz. E muitas vezes irreversível. Claro, você pode... E nossa, quando, muitas coisas. chega essa paciente queimada, lesionada, para vocês, como que é a postura do médico? Ah, e outra coisa que eu lembrei, eu ia falar, eu esqueci. Paciente com dismorfismo. Uma coisa é, o médico consegue, né? Explica pra gente um pouquinho o que é dismorfismo. Mas o médico consegue avaliar. Vocês estudaram para isso. Ou essa paciente está indo longe demais, ela está eternamente satisfeita. Vai numa clínica de estética ou vai em algum outro lugar, a pessoa não tem esse preparo. E a gente vê muitos casos desses. A doutora Heloísa falou ali as deformações faciais. Demonização. Demonização facial. Achei ótimo. Então, isso é uma coisa também que é o papel do médico também, dizer não para a paciente, né? Claro, indicar. É um diagnóstico. É um diagnóstico da cosmetria, mas é um diagnóstico. Então, você precisa preencher aqui, por exemplo, porque você perdeu, porque caiu. Então, aconteceu alguma coisa que eu vou consertar. Né? O paciente não pode se dar o diagnóstico. Eu vim aqui para você me injetar aqui porque eu quero 10 ml aqui, 10 ml aqui. Tá errado, né? Então, e realmente tá todo mundo perdendo a mão. Acho que o dismorfismo virou uma outra pandemia. Porque você vê no Instagram que tá todo mundo com essa cara deformada, você supõe que aquilo é o desejável, o esperado, eu quero ficar igual a fulana. Só que não. As pessoas estão se deformando. Né? Então, eu vejo que em alguns países já se passou por isso e estão voltando ao processo de naturalização. Eu imagino que aqui isso esteja começando. Né? Começou, a mulherada agora quer tirar prótese, silicone, todo mundo quer tirar o silicone. Eu acho que agora todo mundo quer tirar a boca e a bochecha. Eu espero, eu rezo. Mas estão colocando o bumbum. Para que Mas isso... tem como tirar? Conforme o produto, sim. Né? O que acontece também é isso. Né? A gente se surpreende muito. A gente olha com ultrassom. Ah, eu botei ácido hialurônico. Ó, coração, não é ácido hialurônico. Não vai sair nunca mais. E às vezes está complicado, infectou, tá uma bola desse tamanho e não dá para tirar. Vai ter que, né, tentar levar daquele jeito. Viver daquele... E a paciente tem coragem ou às vezes tem até vergonha de falar, eu fiz com um outro profissional não médico? Ou às vezes o paciente deve dar vergonha. Às vezes o paciente tem vergonha. Depois cai, né, na real, assim, e sim. Talvez até omitam, né, que fez, o que injetou ali. Então, a gente precisa também ter certeza do que é com esses exames complementares. Cada vez mais a gente usa ultrassom. Doutora, me diz uma coisa, uma dúvida. Como vocês, porque já que nós estamos falando de dano ao paciente, qual a postura de um dermatologista para atender as complicações decorrentes desses procedimentos por não médicos? A gente, por ética, assim, a gente não é obrigado a atender, né? Mas, às vezes, até era paciente nosso que fala, ai, doutor, eu te traí, me desculpe, mas eu não sei o que, o bumbum, que não sei quem está fazendo, eu fui lá. Tá. O que a gente precisa fazer, me corrijam se eu estou errada. Teoricamente, o paciente teria que fazer um boletim de ocorrência, né? Teria que fazer um exame de corpo de delito para que aquilo ficasse registrado, que houve um dano ocasionado por outra pessoa. Se ele teve uma lesão, né? É uma lesão corporal, se não é uma mera insatisfação, se é uma lesão, cabe um boletim, sim, de ocorrência. Mas o que a gente faz, nós temos os termos de consentimento e fotografamos. E temos o prontuário. Então, o paciente chegou com isso, aquilo, relatando aquilo. Fazemos algum exame de imagem, se for o caso, para detectar qual o produto. A gente consegue, hoje em dia, saber qual o produto exatamente, né? Se é algo absorvível ou não. E conforme a complicação, a gente consegue ajudar. Em outros casos, não, né? Houve uma repercussão grande de há uns anos atrás que o paciente fez um peeling de fenol no braço. Para tirar mancha. Então, é uma coisa, assim, absolutamente desastroso. Assim, aquilo é assustador, né? É assustador. Então, e não se faz peelings agressivos em áreas extrafaciais. Porque a pele do rosto tem uma capacidade de se regenerar e a corporal muito menor. E, assim, o paciente acabou indo a um cirurgião plástico e quem acabou arcando foi o cirurgião plástico, porque o resultado final, obviamente, não foi satisfatório, não tinha como ser. Né? Imagine se arrancou a pele inteira de uma área extrafacial, nunca ia ficar bom. Né? O colega fez o que era possível.
tentou ajudar no processo de cicatrização. Então, se foi um ácido hialurônico, a gente tem como usar hialuronidase, torcendo para que seja um produto que ela consegue atuar. Uma oclusão da artéria central da retina por injetável. Aí não tem jeito, né, doutora? Ficou cego. Ficou cego? Já viu casos, doutora? Acontece. Imagine. Por exemplo, quando a gente precisa, quando o paciente tem indicação de injetar algo na região frontal, eu hoje em dia só faço guiado com ultrassom. O radiologista do meu lado, eu tenho meu ultrassom portátil, mas eu só confio nele. Então ele olha com o ultrassom, olha, Anne, a artéria está aqui. Esses dias, um tempo atrás, aconteceu isso. A artéria está aqui. Não, pode ir que a artéria está bem longe. Eu falei, a quanto que ela está de distância? Ela está 1,2 milímetros. Ela está super longe, pode ir tranquila. Então, para você puxar a tua mão 1 milímetro, por qualquer... Você deu um espirro, você deu uma respiração mais profunda. Ela se desloca e você pode ocluir as artérias que estão na testa, elas vão para o olho, que está no nariz, vai para o olho. Então, não é assim, eu fiz no nariz, o nariz é o nariz, o olho é o olho, não tem nada a ver uma coisa com a outra? Tem, como aquele caso que eu contei do lábio que foi pro nariz. Por isso que vocês estudaram muito mais do que um curso de final de semana ou talvez um curso online, né, com prova prática. E eu não faço sozinha. Nariz, tá todo mundo fazendo nariz. Injeta o nariz, quer ficar com o nariz, não sei o quê. Gente, é imprevisível. A bioplastia, né? A anatomia vascular do nariz é imprevisível. Às vezes você descobre que você não pode injetar naquele nariz, porque o lugar que você precisar injetar tem 2 artérias que se cruzam. Então, se você injetar, você vai pegar as 2. Você vai fazer uma necrose do nariz inteiro. Então, assustador. Há casos que não dá para você ir às cegas. Né? Fora, sim, você comentando o dano para o paciente e os custos, né, da saúde ou pública ou suplementar, porque o paciente... Muitas vezes ele vai fazer esse procedimento com um profissional não médico, tem uma complicação, vamos supor, ele vai cair na operadora X para ser tratado. Sim, vai no pronto-socorro. Eu tinha uma paciente colega que ela fazia pronto-socorro. E ela falava, Anne, eu não sei que clínica que é essa que tem aqui perto, que toda hora chega fio para fora, chega não sei o quê. Umas coisas assim, o paciente vai para o pronto-socorro, o médico que está lá também não tem essa experiência. Então, ele vai ter que chamar outro, o paciente vai ter que internar, vai ter que fazer exames complementares, vai ter que começar do zero. Às vezes, o paciente nem sabe o que foi, que injetou, que fez, enfim. Então, vamos para os exames complementares, vamos admitir esse paciente numa internação, vai fazer antibiótico aí, Deus o livre, complica, tem uma alergia ao antibiótico. Gente, a coisa não tem fim. E quem atendeu que paga o pato. Prestou por isso que vocês têm que cuidar muito bem realmente da documentação, documentar como vocês recebem esse paciente. Sim. Como que recebem, né? E assim, a responsabilidade de vocês é daqui para frente e muito esclarecida, com documento assinado, porque é isso que você colocou. O paciente espera, agora eu tô com um médico, então agora ele vai consertar. Ficar perfeita. Agora vai. E não é. E aí não deu certo, não conseguiu corrigir a besteira que foi feita lá atrás, e se bobear, ele vai processar o médico, porque ele acha que o médico tem mais condições de pagar a indenização. Então, assim, é perfeito, tem que documentar como que esse paciente chegou, porque vocês estão correndo risco também. E claro, eu acho assim, é super lícito se vocês se negarem a atender também. Não vejo qualquer licitude, desde que não seja uma situação de urgência e emergência. E a gente conhece casos em que colegas realmente se negam a atender. E os pacientes talvez precisassem saber disso, né? Exato. Que se eles se meterem numa fria, para onde que eles vão, né? Sim. Porque muitas vezes não é uma urgência e emergência. Mas olha, isso é eletivo. Eu não estou apto a te atender e está tudo certo. Então, esse termo de consentimento, diferente do termo padrão que você vai fazer, é um termo para situações extremas. O paciente vai saber que você chegou nessas condições e a chance de correção é mínima. Eu vou fazer o meu melhor, mas pode não dar certo. Você está ciente? Tô. Aceito o risco? Aceito. É isso. É não prometer. Muitas vezes pode até ter aquela vontade. Porque eu vou corrigir essa bobeira que fizeram. Não promete isso. A gente não tem noção do ambiente que foi feito isso. O material, todo o histórico dessa paciente. Se essa paciente é fumante, hábito de vida. Tem tanta coisa junto, né? Tem até um caso de um cirurgião plástico que a gente atende, que ele passou a exigir um atestado do psiquiatra do paciente para operar. Eu preciso que o psiquiatra diga assim, ok,
Vai. Se o paciente, na hora da anamnese, relata que toma algum medicamento controlado, faz acompanhamento com o psiquiatra, faço. Então, antes da cirurgia, eu também preciso de uma liberação do teu psiquiatra. Porque E tá tudo causa certo, de isso não é ofensivo. dismorfismo. E esses pacientes dismórficos, eles vão dar problema na frente, porque nada do que você fizer vai satisfazer. É porque ele não enxerga a realidade, né? Exato. Eu falo que é como o anoréxico, que a imagem que ele vê no espelho é uma e a realidade é outra. Então, essa pandemia de dismorfismo é isso. A pessoa enxerga que cabe mais um pouco naquela boca. Para ela, aquilo é insuficiente ainda. Ela não enxerga a realidade. Sim. E fica tentando buscar, e vai de um profissional para o outro. Também tem isso, né? Alguém vai dizer pro sim, outro. né? Alguém vai dizer dizer sim. Tem um outro pensamento que me ocorreu agora. O brasileiro, né, ele não vai ao médico para prevenção de doenças. Ele vai quando ele está doente, né? E a gente, no caso da oftalmologia, como existe uma desinformação generalizada sobre realmente o que o oftalmologista faz, a queixa é queda da acuidade visual. Então, existem estudos, o nosso conselho publicou ano passado, o número de pessoas que nunca fizeram uma avaliação oftalmológica. Imagina. Né? Então, o acesso à oftalmologia não é considerado uma especialidade, não digo que não necessária, mas assim, não tem tantos oftalmologistas disponíveis para atender a população. Né? Então, a Organização Mundial de Saúde preconiza que você deveria ter uma consulta anual, todo cidadão. Mas não é o que a gente observa. Né? Então, e enquanto tiver um profissional que cumpre essa lacuna de tapar, né, temporariamente a situação, prescrevendo um óculos que resolva ali a situação, vai mascarar outras doenças até que realmente ele sinta a necessidade de estou doente. Algo tá de diferente. Mesmo com óculos eu não enxergo mais. Até o ano passado eu enxergava, está piorando, agora não enxergo. E aí pode ser tarde demais. Exatamente. Perfeito. Exatamente. É o óculos da banquinha, né? Aham. Óculos da banquinha. Não vou dizer que tem uma pessoa na minha casa aqui que faz isso. Daí quando o óculos da banquinha parou de dar conta... Aí tá na hora. Acho que eu vou no oftalmo, né? Falei, adequado. Conheço alguns para te indicar. É adequado. Conheço alguns para te indicar. Doutor, eu acho que o que fica assim, a gente está num contexto atual que infelizmente propicia que as pessoas busquem não médicos. Esta que é a verdade. E eu acho que cabe, né, às sociedades, especialidades, a nós, enfim, é a conscientização. Não há muito o que fazer a não ser conscientizar a população, expor sim os danos que acontecem diariamente e conscientizar. Porque o argumento é, mas o MEC autoriza que tenha pós-graduação, o MEC autoriza que tenha faculdade de optometria, então, não está tudo ok? Não podem trabalhar? Né? Mas não é assim, não é só assim. Então, é um trabalho de conscientização da própria população, dos próprios pacientes. Enquanto eles não se conscientizarem que existe um risco sim, que às vezes ele deixa de ir no oftalmologista, mas ele vai ali no não médico fazer preenchimento, fazer botox, né? Mas no oftalmo ele não vai. Aí realmente a gente fica sem muitas armas para lutar. Então é um trabalho constante de conscientização da população, né? E eu acho que isso as duas sociedades fazem muito bem, né? E é o que precisa continuar sendo feito. A gente precisa lutar pela revisão da lei do ato médico, né? Que ficou destrambelhada e meio... Porque precisa que fique mais claro, né, o que realmente é exclusivo do médico e punição para quem invada essa lei, porque a população e o próprio sistema de saúde, não sei o que vai acontecer, vai haver um colapso daqui a uns anos. É verdade. Mas foi muito boa a nossa conversa, pena Obrigada, que a gente meninas. está com o tempo aí esgotado, mas é um tema assim, que fervilha, realmente. É um tema que fervilha e a gente queria muito, estava muito na expectativa. Quando a gente veio fazer o podcast, falou, não, uma das nossas conversas tem que ser
sobre esse tema. E foi muito legal. Obrigada. Pelo convite. Vocês são sensacionais, assim. Obrigada. Muito orgulho e vamos seguindo nessa fiscalização, nesse controle e conscientização das pessoas. Não pode, as pessoas não podem perder a saúde por bobeira. Denunciem. Entrem no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, inclusive para saber se o profissional é realmente um dermatologista, né? É verdade, importante isso. É de fácil acesso descobrir se qualquer profissional, se é médico, né? O site do Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, você coloca o nome da pessoa, o número do CRM, já vai descobrir se é médico, se tem título de especialista. Exato. Então, a gente precisa dar essas ferramentas para a população mesmo. Foi muito legal. Obrigada, doutora. Obrigada. Sucesso aí no projeto de vocês, muito bacana. São sempre bem-vindas. Quando tiverem temas novos, são bem-vindas. Estaremos aqui. E aí, fica a nossa dica, o ensinamento das doutoras. Saúde é com médico. Consulta médica é com médico. Procedimento estético é com médico.